Fala Tricolada, tudo bem? Meu nome é Alexandre Antônio, esse aqui é o canal Tricolada e o assunto de hoje é sobre a defesa institucional do Fluminense. Esse é o assunto de hoje, seja bem-vindo e antes de entrar no assunto já vai deixando seu like, curtindo esse vídeo, clicando no sininho para receber novas notificações, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos do Facebook, do WhatsApp e comentando no final do vídeo dizendo pra gente se vocês gostaram ou não do canal ou do vídeo que foi apresentado. Então vou pontuar algumas coisas aqui, comentar algumas coisas. Bem, o Digão, após esse jogo do Fluminense contra o Internacional, em que o Fluminense foi prejudicado no lance pelo VAR, que o VAR fez uma revisão de uma marcação do árbitro, o árbitro invalidou o gol, e o árbitro de vídeo chamou o árbitro e alegou que a bola bateu na mão do Digão e não no braço do Cuesta. O Digão, no final do jogo, ele deu a seguinte entrevista: espero que o nosso presidente e os diretores possam tomar decisões cabíveis contra o árbitro. E isso chamou muito a minha atenção quando um jogador, o capitão do time, no caso o Digão, exige um posicionamento da diretoria. Se uma diretoria ela tem uma postura de defesa institucional, dificilmente um jogador dá um tipo de entrevista como essa. Se o Digão chegou a esse ponto de cobrar, é porque alguma coisa está errada. A pessoa que é responsável por fazer essa defesa institucional do clube se chama Mário Bittencourt, principalmente pelo histórico de duas eleições que ele perdeu. Uma ele perdeu para o Peter e a outra ele perdeu para o Abade. Nessas duas campanhas, o discurso dele foi completamente diferente do que é hoje como presidente. Pelo menos o comportamento como presidente. No dia 26 de maio de 2019, o Mário Bittencourt ainda não era presidente do clube. Aconteceu o seguinte: no jogo contra o Bahia venceu o Fluminense por 3-2. No dia 26/5, Bahia 3, Fluminense 2. Pênalti marcado pelo VAR. Agenor pega o pênalti, o goleiro do Fluminense pegou o pênalti e o árbitro mandou voltar segundo a orientação do VAR. Por ele já ter tido um amarelo, ele recebeu o segundo amarelo e o Agenor foi expulso. Depois do dia 27, no dia seguinte, o Mário rapidamente foi para o Twitter e para o Instagram e escreveu as seguintes palavras: depois de sermos mais uma vez prejudicados, a defesa institucional se torna cada vez mais necessária. No dia seguinte, o Mário foi para as redes sociais e deu esse pronunciamento, mais do que ligeiro. Em vídeo no YouTube, aí eu vou mais para frente, mais para trás, no caso de 2016. Em 2016, em vídeo no YouTube para a campanha de 2016, Mário fala sobre os pilares de sua gestão: CT da Barra, 2 sedes e gestão compartilhada e defesa institucional. Dia 15 de outubro de 2016, está lá no YouTube, em que ele fala sobre a defesa institucional do clube, que o clube é mal defendido, que ele deveria fazer agora como presidente e não faz. Quando o Mário se candidatou a presidente do Fluminense, ou nas primeiras campanhas dele, que ele tentou ser presidente, eu falei, pelo advogado, sempre com palavras boas, vi entrevista dele na Rádio Tupi, na Rádio Globo, falei, pô, esse cara quando for um dia presidente do Fluminense, ele vai saber defender a instituição. Naquele caso lá da Portuguesa, em que a imprensa pegou no pé do Fluminense, dizendo que o Fluminense se aproveitou do caso da Portuguesa para não ser rebaixado, e o Mário cansou de entrar em entrevistas, em programas esportivos e defender espetacularmente a instituição Fluminense nessas entrevistas, nesses programas esportivos, que fez a gente criar no entender da gente que esse cara, quando fosse presidente do clube, defenderia o clube institucionalmente, a gente estaria coberto e com uma ótima administração para a defesa da instituição Fluminense. Isso que a gente não tem visto agora, completamente diferente. Nós não temos assistido isso da parte do Mário. Então, o Mário da campanha é um, o Mário advogado também é outro. Outro exemplo da fraqueza da defesa da instituição, agora já o Mário
presidente do Fluminense, foi o caso Caio Henrique Alan para a seleção olímpica. No dia 4 de outubro de 2019, o Mário disse as seguintes palavras: fui à CBF 2 vezes tentar pedir a liberação dos atletas Caio Henrique e Alan. A entidade não abriu mão e vamos ficar sem eles contra Cruzeiro e Bahia. Nada adiantou a presença do Mário na CBF e ele ouviu da CBF seguinte que não abriria a mão desses dois jogadores. Isso já mostra uma fraqueza. Agora eu venho mais para os dias atuais, já para esses dias, a liberação do Caio para a seleção olímpica. Fora do jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, esse jogo contra o Atlético Mineiro importantíssimo para as pretensões do Fluminense de se afastar da zona de rebaixamento, de sair ou de se manter fora dela. Nós não podemos contar com o nosso único lateral esquerdo decente do elenco. O único. Porque o Fluminense não tem força institucional suficiente para fazer o que o nosso co-irmão, lá os remadores lá da Gávea, fizeram com o Renier, em que o Renier foi convocado para a seleção e eles falaram que o Renier não ia se apresentar, o Renier não se apresentou e a CBF desconvocou o atleta. Eu gostaria de saber qual é a diferença do Flamengo para o Fluminense. Deve ser defesa institucional, né? Porque o Fluminense é tão clube quanto o Flamengo. É tão grande quanto o Flamengo. Será que faltou uma atitude de um presidente? Uma postura institucional perante a CBF? Tudo nos faz crer que sim. A atitude permissiva com a escala dos árbitros também é um ponto que se deve criticar na atual gestão do Mário Bittencourt. Ele aceita árbitros para apitar jogos do Fluminense que já prejudicaram o clube no próprio campeonato. E em nenhum momento nós vemos da parte da diretoria do Fluminense, o senhor Marcelo Penha, que trabalha direto lá com a CBF, e o presidente Mário Bittencourt falar: esse árbitro eu não quero. Esse árbitro me prejudicou no jogo tal. Se não adiantar você chegar lá na CBF e falar que você não quer o árbitro tal, você ser obrigado por um outro, por N motivos, você tem que botar uma pressão nesse árbitro que vai apitar o seu jogo. Bater no martelo, martelar durante toda a semana que esse árbitro prejudicou, que ele vai apitar e vai apitar sob protesto, porque ele já prejudicou o seu time. O que nós vemos da parte do Mário Bittencourt? Um silêncio sepulcral com relação a esses árbitros que apitam mal e estranhamente contra o Fluminense. E eles são escalados em outros jogos, quando não é em campo, e vai lá pro VAR e prejudicam o Fluminense. É lamentável a postura do presidente assim. Daí chega ao ponto do Digão dar uma entrevista dessa. Que ele espera que o nosso presidente e os diretores possam tomar decisões cabíveis contra o árbitro. Por que essa mudança, essa atitude tão combativa que ele tinha, sempre ativo nas redes sociais, sempre crítico, um advogado que ia nos programas esportivos defender o Fluminense, no caso da situação lá da Portuguesa, dizer para todos ao vivo na TV, ele entrava por telefone ao vivo e defendia o Fluminense lindamente. Que a gente podia ver, a gente tem um cara que defende a instituição, olha que entrevista espetacular, ele explicava o caso da Portuguesa, porque o Fluminense entrou como interessado na situação. Por que esse Mário mudou? Porque ele some, às vezes ele some. Porque o advogado combativo e opositor feroz das diretorias anteriores se tornou um gatinho manso na cadeira de presidente. A gente esperava um leão sentado na cadeira de presidente do Fluminense. A gente esperava aquele Mário. Eu tenho certeza que quem votou nele esperava um presidente combativo, que fosse para a imprensa, fosse nos programas esportivos, ligasse para lá, reclamasse, fosse um presidente cri-cri. Precisamos de um presidente mais ativo. O Fluminense está numa situação dificílima no Campeonato Brasileiro. E vem jogos difíceis por aí. Se o Fluminense não se mostrar ativo,
não se mostrar presente na reclamação, pressionando o árbitro, reclamando, se queixando do que está acontecendo, o Fluminense vai voltar e vai continuar sendo prejudicado, e o maior prejudicado é o Fluminense. O prejuízo será enorme. O prejuízo é de 60 milhões. 60 milhões. O silêncio de nosso presidente, do senhor Marcelo Penha, dessa diretoria atual, nos custará aos cofres, numa Série B, o valor de 60 milhões. Como se pode montar um elenco na Série B, um time endividado como o Fluminense, com apenas 6 milhões de cota de TV? A hora de gritar, a hora de reclamar, a hora de protestar é agora. A hora de ser um presidente insuportável para os seus adversários, para a CBF, para a comissão de árbitros, é agora. Vai esperar o quê? Ir para a Série B? O Mário deu uma entrevista no dia seguinte após o jogo, que eu já acho com extremo atraso, o presidente se pronunciar no dia seguinte, acho um extremo atraso, porque eu vejo presidentes agirem já na coletiva após o jogo. Ele deu uma entrevista falando que vai lá na CBF protestar. Mário, vai lá. Vai lá, protesta lá. Mas saiba que é muito pouco. E eu vou dizer aqui, como alguns presidentes agem, e dificilmente eles são prejudicados por agirem assim. Você precisa vetar o árbitro que errou contra o Fluminense. Chegar lá na CBF, chegar e falar, olha, esse árbitro tal, eu não quero que apite mais o meu jogo. Ir lá e vetar. Errou contra o Fluminense? Veta. O Fluminense tem que ir lá. No Fluminense não precisa só ir lá na CBF protestar e reclamar, ó, me roubaram. Vocês me roubaram, vocês me prejudicaram. Isso não é de o cara vai te ouvir, mano. Tá bom, ele vai fazer o que fez com você na última vez que você foi lá protestar. Ele vai te mostrar um vídeo assim, ó, a gente trabalha assim, não sei o que, daí tem uma câmera, não sei o que viu que nesse ângulo não aconteceu isso, nesse ângulo bateu no braço do Digão, nesse outro não bateu no Cuesta. É isso que eles vão te fazer, te engambelar. Daí você vai sair de lá com o rabo entre as pernas, como você saiu no caso do Caio Henrique e do Alan, que foram para a seleção, agora no Caio de novo. O Fluminense é o clube mais prejudicado pelo VAR no Brasileirão. O Fluminense é grande demais, Mário. O Fluminense é enorme. O Fluminense é enorme para aceitar ser roubado assim em silêncio. No blog do Mauro César, aquele cri-cri, aquele torcedor do Flamengo lá que trabalha na ESPN, o blog do Mauro César, ele falou hoje, ele falou no dia 11/11. Ele falou essa semana. Árbitro que errou contra o Palmeiras está na geladeira há 17 rodadas. O nome do árbitro é Igor Benevenuto, de Minas Gerais. Está 17 rodadas na geladeira do Campeonato Brasileiro. Por quê? Foi vetado. O presidente do Palmeiras foi lá. Foi cri-cri. Foi reclamar. O cara tá vetado, meu amigo. Aprenda com o exemplo dos outros presidentes mais experientes do que você. O presidente precisa fazer pronunciamento logo após a partida que se sentir prejudicado na coletiva do técnico no estádio. Não tem aquelas coletivas, Mário, que acontecem depois, o jogo acabou, daí vai lá o treinador ou um jogador dar uma entrevista do que achou do jogo. Não tem aquela entrevista que acontece após o jogo. Faz como muitos presidentes fazem, Mário. Não, o Marcão não vai dar entrevista não, o fulano de tal não vai dar entrevista não, eu que vou falar. Aí você lá, você aproveita, o conselho, aproveita que você está no calor do jogo, você está puto, está apurrinhado, porque roubaram o seu time, você chega lá e desabafa. Joga cobras e lagartos. Não deixa para outro dia, dar tuitada, nota oficial, pronunciamento para o Globoesporte.com. Não, mano. No dia do jogo, aproveita o calor da situação, vai lá e fala na coletiva. Depois não adianta você ficar marcando coletiva nas Laranjeiras para falar e não dizer nada. Eu presto atenção no que você diz, mas você não me diz nada. Naquelas coletivas que você faz. Não é só eu, não, muita gente. Tem que estar toda semana. Não é agora que você vai lá, Mário, protestar na CBF?
Tem que estar toda semana lá, porque quase toda semana o Fluminense é prejudicado, mano. Tem que estar toda semana lá. É o terceiro ponto que você tem que fazer. O quarto é mandar representante no sorteio dos árbitros, tem que estar presente lá, mesmo que não possa participar, fica lá na porta, manda o senhor Marcelo Penha ir lá, todo de sorteio de árbitros, mas lá, quando é que é o sorteio, não sei o que, fica lá, vai lá incomodar. Mora lá na CBF, mora lá, faz um barraco lá na CBF, monta uma cama e deixa o Marcelo Penha dormindo lá, que não pode é isso, cara. Você sendo rebaixado, pô. Além de um elenco fraco, tanta luta, dificuldade, pegando adversários dificílimos, o cara foi escalado, já começa a criticar, jogar pressão no cara. Tem que jogar pressão no cara. O cara, quando apitar o jogo do Fluminense, vai falar, porra, aquele presidente chato pra caramba, aquele presidente vai investigar a minha vida. Vai lá investir. Tu não investigava a vida do Peter, do Abad, as cagadas que eles faziam lá na administração dele? Vai lá e investiga o árbitro, as cagadas que ele fez no Campeonato Brasileiro. Vai lá, pega as cagadas dele, bota na imprensa e reclama, falando, não quero esse árbitro não, que esse árbitro, olha, me ajuda a te ajudar. Pô, mas tá difícil. Rapaziada, vou terminar o vídeo por aqui, esperando aí que o presidente acorde para que ele desperte, assim como deixe de ser um pequeno príncipe, se torne um comandante desse Fluminense, que a coisa tá difícil. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês, espero vocês no próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e vamos vencer o Atlético, hein? Vamos ganhar esses 3 pontos, se Deus quiser. Sem inventar, né, Marcão? Por favor. Até o próximo. Fui!